A maioria das epístolas, pelo menos 13 delas, é da autoria de apóstolo Paulo. Muitas delas foram redigidas em forma de carta. Nas 21, todas trazem o nome do autor, exceto a remetida aos Hebreus e as 3 epístolas de João. 9 dos escritos paulinos foram enviados a igrejas e 4 foram endereçadas a pessoas em particular. A maioria delas trata de problemas existentes nas igrejas. Efésios é uma exceção. Algumas apresentam um tom bastante pessoal, por exemplo, Filipenses e 2 Coríntios. Outros apresentam ser mais formais, quase como uma tese científica, em suas divisões principais, excluindo-se a introdução pessoal e a conclusão, trazem um tom bastante impessoal. Romanos provavelmente é um exemplo mais notável. Além disso, as cartas de Paulo apresentam uma grande variedade de conteúdo e fazem um excelente equilíbrio entre assuntos doutrinários e práticos. As epístolas remanescentes, embora procedentes de vários autores, podem ser convenientemente agrupadas sobre 2 categorias principais. Alguns lidam sobretudo com o sofrimento, Hebreus, Tiago e 1 Pedro, enquanto o restante trata dos falsos ensinos, 2 Pedro, 1 e 2, 3 João e Judas. Esses 2 problemas se tornaram cada vez mais sérios à medida que o primeiro século se desenrola. Primeiramente, a perseguição veio por parte dos oponentes judeus e mais tarde pelo governo romano, depois de 64 d.C. Jesus havia advertido seus seguidores com relação ao surgimento de falsos cristos e de falsos profetas, em Mateus 24. E Paulo disse basicamente o mesmo para os presbíteros efésios, em Atos 20, do 29 ao 30. Na época em que João escreveu suas cartas, o gnosticismo, mestres que afirmam possuir um conhecimento filosófico religioso superior, era uma praga no meio da igreja. As epístolas de João foram uma resposta para aquele erro doutrinário. Por último, há um conhecido escrito profético do Novo Testamento, Apocalipse, do grego revelação, desvelar, de Cristo Jesus. Como a profecia de Daniel do Antigo Testamento, esse livro lida em grande parte com o julgamento de Deus dos últimos dias sobre os quais que habitam na terra. Em Apocalipse, percebemos a descrição do clímax da redenção. Nas palavras de Paulo, o propósito de Deus era fazer convergir nele todas as coisas. Efésios 1:10. Isso se cumpriu. João disse: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. E assim, o Novo Testamento chegou até nós, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mestres dos últimos dias, nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1 e 2. Perguntas para debate. 1. Propõe um debate sobre aqueles que tiveram uma participação significativa na vida de Cristo e no registro do Novo Testamento, e a maneira que contribuíram para isso. 2. De que modo a dispersão dos judeus preparou o caminho para a chegada do cristianismo? 3. Qual a relação entre a língua e a cultura grega e o cristianismo? 4. De que maneira o Império Romano contribuiu para o surgimento e a difusão do cristianismo? 5. Faça a distinção entre fariseu e saduceus. Qual desses grupos recebe mais destaques nos evangelhos? 6. Cite as 3 divisões literárias do Novo Testamento e liste os livros que compõem cada uma. 7. Compare a maneira como João abordou a salvação em seu evangelho, em sua primeira epístola em Apocalipse. 8. Como os evangelhos e Atos formam a base para os demais escritos neotestamentários. 9. Como as epístolas abordam a vida e os ensinos de Cristo. 10. Como Cristo é apresentado em Apocalipse. Atividades práticas. 1.
Para ter uma visão mais clara de Cristo no Novo Testamento, faça uma tabela simples para ser usada em aula, destacando os muitos aspectos caráter e da obra do Senhor Jesus. Por exemplo, retratos de Cristo, caráter, obras, exemplos de sofrimento, Salvador, alguém sem pecado, mestre. 2. Ao longo das aulas, faça uma lista das qualidades encontradas em Cristo, as quais devemos buscar desenvolver em nós mesmos. E 3. Consulte vários comentários ou dicionários bíblicos para realizar um estudo mais aprofundado sobre o contexto histórico do Novo Testamento, de maneira a alcançar uma compreensão maior dessa porção da Bíblia. Nos comentários bíblicos, a informação sobre aspectos gerais subjacentes geralmente é apresentada antes do comentário, versículo por versículo. E faça suas anotações.